Olá, eu sou o professor Fábio Filho e vamos falar neste vídeo sobre introdução à bromatologia. A bromatologia é o estudo dos alimentos e a sua composição química, e ação no organismo. Por que o farmacêutico precisa estudar a bromatologia? Porque os alimentos interferem nos medicamentos. Os alimentos, eles podem interagir com o medicamento, diminuindo a sua ação. Os alimentos, eles vão poder facilitar a atenção farmacêutica, algum tratamento, então, ou dificultar. Alimentos, por exemplo, o índice glicêmico do alimento pode interferir no tratamento do diabetes, do paciente diabético. Então, a bromatologia para o farmacêutico vai ter um enfoque nos nutrientes, e nas reações toxicológicas, que podem causar os alimentos, e nas medicamentosas. Então, o alimento, por exemplo, as vitaminas. As vitaminas são consideradas, na maioria dos casos, alimento, porque elas vão complementar o sistema bioquímico do indivíduo, do organismo. Então, a bromatologia para o farmacêutico, ela é fundamental como um conhecimento da terapêutica. A gente sabe desde lá dos gregos que os pilares de saúde são atividade física, alimentação e bem-estar psíquico. Então a pessoa tem que estar motivada, feliz, alegre, tem que se alimentar bem e tem que descansar, tem que ter um bom sono, e atividade física. Então esses pilares, falei quatro pilares, acompanham a humanidade desde o início. E os alimentos fazem parte da saúde e o farmacêutico então deve estudar. A análise bromatológica, ela vai ser uma parte da bromatologia. Então, a bromatologia, ela vai se preocupar com o estudo do alimento. Agora, para você estudar alguma coisa, dos métodos de estudo é a análise. O que é a análise? Lise é quebra, ana é em partes. Então, analisar é quebrar em partes. Então, você pega o todo e vai quebrar em partes. Então, a bromatologia, ela vai se utilizar da análise bromatológica, para poder estudar os alimentos. E você pode estudar, então, nos casos, na composição, na ação, no valor calórico, por exemplo, nas propriedades físicas, químicas, toxicológicas, etc. Na qualidade dos alimentos, no preparo, na capacidade daquele alimento em auxiliar uma terapêutica. Então, a bromatologia tem esse aspecto. E então, o que é primeiro? Como esse é um vídeo de introdução à bromatologia, o que é importante? Os conceitos da bromatologia. Então, o conceito de mineral, o conceito de vitamina, o conceito de fibra, os conceitos de proteína, lipídios, carboidratos, quais são funcionais, quais são os alimentos, quais não são funcionais. E essa é a ideia dessa disciplina. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Então, especificações legais, ou seja, qual é a regra para aquele alimento, qual é a categoria legal que aquele alimento vai
entrar dentro da legislação sanitária, inclusive, né? Então embalagens, prazo de validade, aditivos, né? A preservação desse alimento, se ele é desidratado, se ele é hidratado, como esse alimento vai ser conservado e como ele vai ser utilizado dentro de uma dieta, por exemplo, né? Agora, para não confrontar com outros profissionais, por exemplo, o nutricionista. Então, o nutricionista, ele tem, que faz o curso de nutrição, ele tem o campo de atuação profissional dele, e o farmacêutico vai ter um campo totalmente diferente. Então, o farmacêutico não faz dieta, não passa dieta, não estuda dieta. Isso é função do nutricionista. O farmacêutico, ele vai estudar os alimentos com um enfoque na terapêutica, né? Na interação do medicamento com o alimento, no alimento como um complemento da medicação, né? Então, o farmacêutico precisa entender o índice glicêmico, precisa entender o metabolismo de ferro, de minerais, como esses minerais são absorvidos, como eles vão estar disponíveis no alimento. Então, estuda-se. Então, a bromatologia tem um foco mais no alimento e na parte clínica, né? Para não confundir. Agora, alguns conceitos, né, em algumas áreas se sobrepõem. Então, o técnico de alimentos, né, o curso de tecnologia em alimentos, engenharia em alimentos, nutrição. Então, alguma parte do conhecimento é comum, mas cada um tem uma área de atuação e tem campo para todo mundo. Então, nós estamos... o primeiro conceito, né, é do alimento natural e o alimento processado. Então, alimentos processados são aqueles que passam por um processo industrial. Então, se retira da natureza, eles vão ser tratados, são colocados conservantes, corantes, edulcorantes, estabilizantes ou essências para dar cheiro. Então, existe toda uma alteração de sabor, de odor, de textura, de embalagem, né, de conservação, se é em lata, se é em Tetra Pak. Tudo isso vai ser estudado pela bromatologia e a saúde deste alimento para o indivíduo. Então, eu posso dar um exemplo da salsicha. A salsicha, ela tem um nível elevado de nitratos. Os nitratos interferem com o sistema imunológico. Então, existe uma série de pesquisas da interferência, o nível possível de nitrato, né, dentro da salsicha. Então, enlatados, você pode ter o crescimento de micro-organismos anaeróbios, né, tipo Clostridium, né, botulínico, que pode causar o botulismo. Então, enlatados, tem que existir o quê? Um controle da embalagem e da validade daquele produto. A bromatologia, então, nós vamos ver nessa disciplina essa bromatologia de alimentos, né? Como eu falei, análise é você pegar um todo e quebrar em partes, para você depois, ou seja, decompor, né, em elementos mais simples, para você poder estudar. E o alimento é a substância que a gente digere, né, que vai ser introduzido ao aparelho digestivo para a nutrição e o desenvolvimento do organismo, tá? Ou seja, análises físico-químicas do alimento. Densidade, índice de hidratação, a quantidade, calorias, né, dos alimentos. E essas informações vão estar relacionadas aonde? Naquelas tabelas nutricionais, que elas são feitas através desses exames, né? Então, a análise de alimentos vão determinar normas de pureza, sanidade, integridade do produto. Posso dar um exemplo histórico, né? No caso do vinho.
Então, o vinho, ele era um produto que, feito da uva, né? Fermentado da uva, ele se estragava muito fácil. Então, o governo francês, ele precisava preservar um produto, né, na França que rendia e rende milhões de dólares, né, em comércio, então ele precisava conservar o vinho. Então o governo francês chamou o Louis Pasteur, que era o grande biólogo da época, né, para poder desenvolver um método de preservação do vinho. E Pasteur estudou o vinho e acabou, inclusive, desenvolvendo a teoria da biótica. Antigamente se achava que a vida era espontânea, e Pasteur mostrou que não, que a vida ela tem que ser reproduzida, né? E ele desenvolveu uma forma de preservação do vinho, que é usado até hoje, né? Para você ver a importância dos estudos em alimentos, porque além de ter uma questão de saúde, você tem uma questão econômica, ou seja, vários profissionais que atuam na cadeia de produção de alimentos. Então, nos processos de queijo, leite, derivados, carne, segurança sanitária da carne, frango, ovos e por aí vai, né? São uma infinidade de campos de atuação que a bromatologia vai agir. Bom, aqui começa a ser a parte mais específica da análise bromatológica, né? Então, como esse vídeo é como introdução da bromatologia, eu vou parar por aqui e vocês procurem lá no Google Class, vão ter textos, né, artigos sobre essa introdução e alguns slides, né? E qualquer coisa me procura no Zap para tirar a dúvida. Até a próxima!